Módulo 3, Gestão da documentação normativa. No módulo 3, eu tenho uma tabela de tipos de documentos, aonde eu vou cadastrar todos os tipos de documentos utilizados no meu sistema de gestão. Políticas, modelos conceituais, instruções de trabalho, procedimentos, manual de gestão, mapas de processos. E tenho também o principal recurso do módulo, que é a gestão dos documentos normativos. É possível consultar toda a base de documentação normativa cadastrada no sistema, com informações sobre a revisão de cada documento, o nome de cada documento, tipo de documento, lendo a minha tabela de tipos de documentos, status de cada documento, se está em revisão, aprovado, cancelado, distribuído, se esse documento faz parte ou não da minha lista mestra, se o prazo de revalidação deste documento está vencido, ou seja, periodicamente, boa prática, reavaliar esses documentos. Ou seja, eu aprovo um determinado procedimento, instrução de trabalho. Periodicamente, o colaborador responsável precisa ler esse documento, verificar se ele continua compatível com a realidade da atividade que ele disciplina, com os processos que ele disciplina, enfim. O sistema vai monitorar esse prazo. Data de validade de cada documento, quem elaborou, data da elaboração, quem aprovou, data da aprovação, quem revisou, data da revisão, a que departamento está ligado esse documento, se esse documento está sob a responsabilidade de um grupo, se esse documento está vinculado a um determinado produto ou serviço, comentários e posso, obviamente, anexar o documento. Normalmente, anexamos o documento no formato PDF. Então, você não vai escrever o seu procedimento, a sua instrução de trabalho dentro do banco de dados do software. Você simplesmente vai utilizar toda a base de documentação que você já tem desenvolvido em planilhas de Excel, no Microsoft Word, e vai gerar um arquivo PDF. Esse arquivo PDF será anexado para consulta. Não existe mais necessidade de manter uma cópia de cada documento dentro das pastas, dentro de cada setor, dentro de cada departamento, e todas as vezes que você revisar um documento ou aprovar um documento, você precisa ir de pasta em pasta, recolhendo esses documentos, identificando como cópia obsoleta, enfim, distribuindo a nova versão. Utilizando o software, você vai fazer essa distribuição eletrônica, ou seja, os colaboradores terão acesso às últimas versões dos documentos eletronicamente. Clicando no anexo, eu consigo visualizar o arquivo. É dessa forma que os colaboradores terão acesso à base de documentos normativos.
eu posso cadastrar vários parâmetros para um determinado documento. Nome do documento, que tipo de documento se trata, mais uma vez lendo a minha tabela de tipos de documentos, revisão, o status de cada documento, enfim. Uma informação bastante interessante que vai me permitir utilizar um recurso do sistema é o vínculo que eu posso fazer com um determinado documento e dizer que esse documento está ligado ao CPD, ao departamento comercial e ao departamento pessoal. O sistema gera a lista mestra dos documentos. Então é possível gerar lista mestras por departamento, ou seja, eu consigo identificar que no departamento comercial eu utilizo tais e tais documentos e que esses documentos estão em determinada versão, que foram aprovados em uma determinada data. Enfim, são informações muito importantes. Eu posso informar também, no cadastro do documento, quais são os colaboradores, quais são as contas de e-mail e receberão notificações todas as vezes que esse documento for revisado, aprovado ou tiver qualquer modificação importante. Eu consigo também vincular determinados colaboradores a esse documento, porque o sistema gera lista mestra por colaborador. Então, além da lista mestra por departamento, eu consigo gerar lista mestra por colaborador. Dessa forma, eu consigo saber quais são os colaboradores que serão treinados, que têm necessidade de ser treinados em um determinado procedimento, numa determinada instrução de trabalho. Gerando a lista mestra por departamento, por tipo de documento, somente instruções de trabalho de um determinado departamento. E tipos de documento, documentos que estão na lista mestra ou que estão fora da lista mestra. Documentos externos também poderão ser cadastrados no sistema. E eu posso identificá-los que eles não fazem parte da lista mestra. Vou gerar uma lista mestra com todos os documentos, apenas para ilustrar. Documento, revisão, quem elaborou, quem revisou, quem aprovou e vigência do documento. Nós podemos também customizar essas informações conforme as necessidades do cliente. Outro recurso bastante interessante: envio de notificações de revisões, aprovações e distribuições de documentos. Vou enviar uma mensagem. A partir de hoje, este documento está disponível para consulta eletrônica no GESCAM. Enviar notificação. Pronto, o sistema lê o cadastro de documentos, identifica quais são as contas de e-mail configuradas e avisa os envolvidos que, a partir de hoje, esse documento está disponível para consulta eletrônica no GESCAM. Ele gera um recibo e registra também o nome do usuário que enviou a notificação. Todas as notificações enviadas pelo sistema
ficam numa base de notificações eletrônicas enviadas para consulta e pesquisa. Todas as notificações enviadas sobre aprovações, revisões, não conformidades, tarefas, manutenções e calibrações são registradas nesta base e é mantido um log para consulta. Data do envio, quem enviou, assunto, destinatário e a mensagem enviada. É possível também gerar um relatório de notificação de documentos com prazo de revalidação vencido ou a vencer. Então, vou informar o período. Também consigo gerar um relatório por tipo de documento, por departamento, e se o documento faz parte da lista mestra ou não. Vamos gerar um relatório. Documento. Se o documento foi revisado, se ele requer alteração ou não, se ele foi analisado e não requer revisão, em que versão ele está, quem está revalidando e a assinatura do gestor responsável. Então, eu posso gerar um relatório dos documentos que estão para vencer nos próximos 3 meses. E já encaminhar esse relatório para os gestores responsáveis por esses documentos. Relatório para controle de treinamento de tarefas, ou treinamentos em procedimentos ou instruções de trabalho. Então, no determinado departamento, todos os documentos, o sistema gera uma lista com todos os colaboradores que precisam passar por treinamento e quais são os documentos que eles precisam ser treinados. Tudo isso eu configuro no cadastro do documento. Também consigo gerar uma lista mestra por colaborador. Neste caso, quais são os documentos em que o Alexandre Mário precisa ser treinado. No procedimento de aquisição de produtos e serviços e no manual da qualidade. Também configuro essas informações no cadastro do documento. Enfim, a base de documentos é disponibilizada de uma forma bastante simples para que todos os colaboradores consigam facilmente localizar o documento. É possível realizar pesquisa por palavra em um determinado campo ou em qualquer parte do registro. Clicando no cabeçalho, ordena em ordem crescente, clicando novamente em ordem decrescente. Isso vale para qualquer tela de consulta do sistema. Outra informação importante, controle de registros, ou seja, se esse documento é um registro da qualidade, identificação do registro, coleta, responsável pela coleta do registro, como ele vai ser armazenado, local de armazenamento, tipo de armazenamento, indexação, o acesso se é restrito ou não,
tempo de armazenamento, quem é o responsável pelo armazenamento e período de descarte, por exemplo. O sistema gera também uma lista mestra somente com os registros do sistema da qualidade. Em linhas gerais, são esses os principais recursos. Na última atualização do software, nós implementamos a gestão dos processos de documentação, um workflow de aprovações e revisões, onde eu consigo cadastrar o status de cada documento. Eu tenho uma tabela em andamento, concluído, protocolo, em análise. Consigo cadastrar o processo de aprovação. Esse processo de aprovação também pode ser um processo de aprovação de um determinado produto, o registro de um determinado produto em algum órgão regulatório. Todo o trâmite deste documento pode ser monitorado pelo sistema, até a aprovação definitiva. Movimentação e andamento dos processos. Então, o sistema separa processo por processo e o status de cada um. Eu consigo também anexar um arquivo a cada movimentação do processo, ou a cada movimentação do documento. O sistema registra também o nome do usuário, do último usuário que atualizou o registro. Para mais informações sobre o módulo de gestão de documentos, acesse a versão de demonstração disponível em nosso website no endereço www.gescan.com.br.